sejam todos muito bem-vindos ao Pode e Ser. Eu sou Carla Albuquerque e tenho aqui hoje comigo a Aline Teixeira, que é fundadora de uma ONG muito importante, que é o Jardim das Borboletas. O Jardim das Borboletas é uma ONG que trabalha, né, a questão da epidermólise bolhosa. É uma doença muito rara e a gente passa a abrir aqui também um espaço no nosso canal para que a gente possa ajudar essas pessoas, porque é um pilar fundamental para a gente também poder ajudar. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, eu agradeço. E aí, Aline, antes de mais nada, explica para a gente o que é essa doença. A epidermólise bolhosa, ela é uma má formação genética. Então, assim como nascem as crianças com síndrome de Down ou com qualquer outra patologia genética, nascem as crianças com epidermólise bolhosa. Então, é a falta do gene 7, né, do colágeno da pele, né, aquilo que dá sustentação e a firmeza da pele. As crianças com epidermólise bolhosa, elas nascem sem esse colágeno. Então, o indivíduo, ele nasce com muitas das vezes lesões, né, na maioria das vezes ele nasce com lesões por todo o corpo, e ela não é uma doença que ela atinge somente a parte externa, mas por dentro também, da boca até o reto. Todo o aparelho digestivo ele é afetado por lesões. Tudo onde é mucosa, onde é pele, são afetados por lesões. É muito semelhante à queimadura de terceiro grau. A lesão, a cicatrização, o processo de uma cicatrização, de uma inflamação, de uma infecção, é muito semelhante à queimadura de terceiro grau. E, consequentemente, a dor também. E quando a gente para pensar, né, a pele é o nosso maior órgão. Ele está em um monte de lugares. E você estava explicando essa doença e você me disse no começo que ela é uma doença muito rara. É Muito isso? raro. No Isso. mundo inteiro? No mundo inteiro. Então, hoje, para nível da população brasileira, a gente acredita que deve ter em torno de 1.500 pacientes, 1.600 pacientes, num país de uma população tão grande. Então, se você for olhar, 1.500, 1.600 pessoas não é nada, é muito pouco, É. mediante a população brasileira. Inclusive para que, né, a gente consiga recursos, né, financeiros para o estudo, para a ciência, né, para a descoberta, né, de, enfim, novos remédios, talvez uma possível cura. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para que as pessoas entendam. Essa é uma doença genética. Sim. Ela é passada tanto do pai quanto da mãe, ou ela precisa ser passada pelo pai e pela mãe conjuntamente? Isso é muito específico da genética, né, a genética ela é bem complexa. Então pode acontecer de, pô, nunca teve ninguém na minha família, na minha geração que eu tivesse conhecido com epidermólise bolhosa, mas, pô, lá atrás, um parente, alguém teve, e eu venho carregando esse gene. Então, vai acontecer. Então o gene mais forte, ele é predominante, sempre é assim. Então, no caso da epidermólise bolhosa também não é diferente. Então, pode ser que o pai e a mãe tenha e manifeste no filho, pode ser que o pai tenha, a mãe não tenha o gene, mas manifeste, pode ser que a mãe tenha e o pai não tenha e manifeste. Então, isso é muito relativo. Existe Tá. hoje um mapeamento genético, né, que é feito nos pacientes de epidermólise bolhosa, nos pais, muitas universidades fazem, exatamente para saber de onde vem, né, e qual que é o tipo e subtipo, porque a epidermólise bolhosa ela não define a doença. A epidermólise bolhosa tem tipos e subtipos. Então você vai ver um paciente de epidermólise bolhosa simples com lesões somente nas mãos, nos cotovelos, nos joelhos e nos pés. Mas você vai ver um paciente de epidermólise bolhosa distrófica recessiva, ou distrófica recessiva dominante, que ele vai ter no corpo inteiro, vai ter uma gravidade muito maior. E tem pacientes que não apresentam lesões por fora, mas têm lesões por dentro. Então, isso é muito relativo do tipo e subtipo. Então, por isso que é importante ter um mapeamento genético para saber qual é o tipo e o subtipo, para entender melhor o tratamento, a abordagem do paciente. E quando a gente fala dessa doença, ela atinge tanto meninos como meninas? Isso, de forma iguais. Eu, pelo menos, nunca observei, não vi até hoje nada em relação à pesquisa que atinja mais homem ou mais mulher, não. Acho que a população feminina ela é um pouco maior que em todas as áreas. Não, é porque tem algumas doenças que elas vão É, atingir mais, né, o gênero feminino do que o gênero masculino. isso. Na ONG hoje acho que 60% são mulheres e 40% são meninos, mas não tem nada que
que diz assim, nenhum estudo, pelo menos eu nunca tenha visto nada que diga em relação a isso. E me diga uma coisa, quando a gente pensa também na cor da pele, independe, pode ser uma criança branca, negra? Nós temos hoje, na ONG, a gente tem 159 pacientes, se não me engano, eu acho que 4 ou 5 são negros. Então eu vejo a comunidade negra como uma comunidade muito forte na epidermólise bolhosa, porque o índice neles é muito pequeno. É algo que eu tenho observado, até mesmo nos encontros que eu vou, com os pacientes que eu visito, mas eu vejo que ela atinge os brancos com uma facilidade muito maior do que os negros. Então, a gente tem alguns projetos que são parceiros, um exemplo, a gente tem um projeto que é parceiro na África, e é algo que eu sempre pergunto, vocês nunca viram, né? Muitas pessoas perguntam, tem alguma coisa a ver com nível social e tal? E a gente tem um projeto que é parceiro, e eles falam, nossa, nunca vi na África. É, porque pode ser também uma característica, E né, da talvez doença essa doença não atinja as pessoas, né, de pele negra. Isso. Ela seja uma doença porque, de novo, é o que você está explicando aqui pra gente, precisa ainda de muita Estudo, isso. ciência, de estudo para entender, né, se ele vai atingir a gente tem dados, se ele vai atingir também, por exemplo, povos asiáticos, da mesma forma que vai atingir os povos ocidentais? Uhum. Então, eu não sei se tem essa linha de pesquisa, né, pelo menos eu não tenho um conhecimento. Mas dentro daquilo que eu tive conhecimento, o que é interessante é que a maioria das crianças negras que têm epidermólise bolhosa Uhum. hoje, ou o pai ou a mãe são brancos. Então não é dos dois serem negros. Então eu tenho observado isso. E geralmente são mais em crianças brancas. A maioria, 99% das nossas crianças são brancas. O que que acontece, né, e é um dado interessante, porque quando você analisa essa questão genética, a ciência, é muito importante também a gente entender quais são os povos que vão ser mais, né, vulneráveis a essa determinada condição genética, Uhum. correto? Sim, sim, com certeza. E me conta uma coisa, Aline, por que é que você montou o Jardim das Borboletas? Porque você é fundadora, correto? Isso. Eu fui para a igreja um dia, lá na Bahia, onde é minha terra natal, Terra e linda. concordo. E na igreja eu vi um pedido de oração, né? E no pedido de oração, o irmão pedia oração por uma criança com lepra. E logo você se remete a tudo que você aprendeu, né, na igreja, que você viu nas leituras. E dentro daquilo eu lembrei de Ló, de Jó, que tiveram lepra. Poxa, eu quero conhecer, eu quero saber como que é. Mas o ser humano, ele é podre por outro lado. Então eu fui ali Sim. mais pela curiosidade. Não imaginei que aquilo fosse algo que iria mudar a minha vida, literalmente falando, né? E fui para conhecer a lepra. Quando eu cheguei lá, eu vi uma criança, que na época acho que ela tinha 4 anos, a minha tinha 3, e ela toda durinha, entrevadinha, sabe, enrijecida. E eu lembro de uma lesão que ela tinha no cóccix, nas costas, que era uma lesão bem profunda e feia, né? E a mãe não colocava roupa por conta daquela lesão, ou colocava roupa bem folgada. Então você vê uma criança toda desproporcional ao que é de criança. E aquilo mexeu comigo, né? Me impactou ver a necessidade do básico. E quando eu virei para a mãe não sabia explicar o que era que a filha tinha. Ela não sabia descrever aquilo. E aquilo me deixou extremamente impactada. Eu falei, poxa, como que a mãe não sabe, né? E de início a gente marcou uma consulta com o médico na cidade para que eu pudesse entender, porque eu queria ajudar, eu queria fazer algo. Eu falei, não posso voltar para casa e saber que está acontecendo isso aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu queria levar ela no médico, entender. E aí o médico virou para mim e falou assim, eu nunca vi falar. Eu vi falar na universidade, mas eu nunca tive um caso, eu nunca tratei. Então você está diante de um caso extremamente raro e eu não posso te ajudar. Você vai ter que ir para uma cidade maior, procurar um profissional que talvez tenha conhecimento. Mas é muito difícil você achar alguém que tenha conhecimento da doença. E aquilo me deixou, eu estou numa cidade de 30 mil habitantes, como assim não existe? Né? E tive que ir para uma cidade de 400 mil habitantes para achar um médico que entendesse da doença. E ali eu conheci, né, o médico que conhecia da doença, que me explicou e que eu fui entender que uma consulta não iria resolver o problema dela. Né, que passar ela no médico não iria resolver o problema dela, que o buraco era muito mais embaixo, como diz o ditado. E eu entendi, quando eu saí dali, o médico me deu os relatórios, né, as receitas,
Aí ele me falou, você vai ter que procurar o INSS, porque ela tem direito a um benefício. Você tem que procurar a justiça, porque é obrigação do Estado arcar com o tratamento dela. E você vai levar essas receitas aqui numa farmácia para que os farmacêuticos providenciem orçamento para você poder entrar na justiça para fazer valer os direitos dela. Ou seja, um calvário, Eu né? falei, meu Ele te Deus. descreveu um calvário Exato. E eu fiquei, para uma criança que estava muito doente. exatamente. E eu falei, meu Deus, como pode? E aí, quando eu levei na farmácia, eu lembro que o primeiro orçamento deu R$ 28 mil. Aí eu falei, gente, eles vivem de Bolsa Família, de Bolsa Renda. Como que... Na época era Bolsa Renda, né? Falei, como? 20 por mês não tem cabimento, né? É humanamente impossível. E como que eu vou voltar para casa, né? E deixar isso acontecer? Eu era cabeleireira na época, na cidade pequena, mas meu marido era advogado, minha sogra dona de loja, então a gente tinha um conhecimento muito grande na cidade, eu era muito conhecida. E ali eu comecei entre os amigos fazer uma campanha para a gente conseguir pelo menos o leite, que era o básico, para você ter uma noção, o leite que ela tomava custava R$ 140 a lata. Ela utilizava 1,5 lata por semana. É um leite especial. Era. Muita gente conhece que é o Pergomine Pepti, hoje ele está muito mais caro, mas na época era esse valor. E eu lembro que a gente foi para a parte de curativos, que é algo diário. Você tem que tomar banho todo dia, você tem que trocar os curativos todos os dias. Na época, eles estavam custando R$ 750 cada caixinha. E pelo tanto de lesão que ela tinha no corpo, ela usava 2 caixas por dia. Então, assim, ou seja, um único indivíduo ele estava custando para o Estado uma média de quase R$ 2.500 por dia para sobreviver. Não era nem para mudar a vida dela, nem para isso, nada de milagre, mirabolante. Não, era só para sobreviver, né? Para dar dignidade para ela. E quantos anos tinha essa menina? 4 anos. 4 aninhos. 4 anos. E ali eu iniciei uma campanha nas redes sociais, onde eu fui meio que abandonando minha vida, né, em prol dela, porque é um buraco sem fundo, né? Eu falo muito isso quando epidermólise bolhosa é você apagar pequenos incêndios, pequenos focos, porque o incêndio vai estar sempre lá. E é um buraco sem fundo. Quanto mais você cava, mais você tem que cavar, porque você nunca chega no final e nunca tá bom. E ali eu fui em busca disso, de melhorar a qualidade de vida dela. Eu botei isso na minha cabeça. Eu entendi que o ambiente onde ela morava não era bacana, porque ela morava na roça, porque tinha acesso à poeira. Eu entendi que ela precisava de todos os medicamentos em casa à disposição, porque o Estado não iria arcar todos os meses. Então, ela não poderia ter um mês o tratamento e no outro não. Ela tinha que ter um estoque para que ela pudesse seguir com o tratamento quando o Estado faltasse. Eu entendi que ela precisava de ter médicos constantemente para atender ela, para ela não evoluir para a infecção, para as lesões que já tinham evoluído muito não evoluir mais. E fui entendendo, né, o acompanhamento psicológico dessa mãe, quanto que era importante. E foram 8 meses de campanha. Nesses 8 meses a gente conseguiu o processo contra o Estado, conseguimos processo contra o município, conseguimos melhorar significativamente a qualidade de vida dela, fizemos uma casa na cidade para ela, trouxemos ela para a cidade, capacitamos essa mãe para poder cuidar dela. E ao findar desses 8 meses, final de 2016 para 2017, eu falei, poxa, olha o quanto quando a gente entregou a casa, que eu vi ela dentro da casa, que eu vi uma criança que entrava em pânico para tomar banho, indo para o banheiro, todo personalizado da Disney, tomar o banhozinho dela sozinha, debaixo do chuveiro, né? E a gente via que, pô, a mãe levava 4, 5 horas para fazer um banho curativo, a gente conseguia fazer em 1, 2 horas. O médico praticamente na porta, ela indo para a escola, eu falei, poxa, olha o tanto que a gente mudou a vida dessa criança, né? E quantas outras crianças? Tinha essa aqui do meu lado e eu não vi. Quantas não tem no Brasil com a geografia tão densa, né? E quanto que a gente não pode impactar outras crianças? Então eu peguei aquele grupo de amigos que a gente tinha se movimentado por ela e a gente decidiu fundar o Jardim das Borboletas. Eu acho que não existe lugar melhor para receber borboletas do que num jardim. E aí a gente deu início ao projeto. Borboletas, porque a pele deles é tão sensível quanto a asa de uma borboleta. Então, o símbolo da epidermólise bolhosa é a borboleta. E ali a gente começou a luta pelo Jardim das Borboletas. Então, hoje são 159 crianças em 24 estados, mais o Distrito Federal. E tudo aquilo que eu vi que funcionou com a primeira criança, a gente permanece fazendo pelas outras. E como é que está essa primeira criança? Ela está bem, né, na medida do possível que a epidermólise bolhosa permite, e a gente vem cuidando dos outros, né? Se um dia precisar novamente que a gente acione os amigos, que grite por socorro, mas hoje ela está amparada pelo Estado, o Estado está arcando com o tratamento dela, coisa que é muito rara no Brasil. E ela está com quantos anos?
Ela tá com 12 anos hoje. A minha filha tem 11, ela tem 12. Ela é um ano mais velha que a minha filha. Então você conheceu ela com 4, olha só, é uma Isso. jornada, É né? uma jornada. A gente está falando aí de 8 anos. Isso. 8 anos. Uma E jornada. você se apegou a ela. Muito. Muito, muito. Me apeguei muito. E você não tem ninguém na sua família com essa Não doença. tenho. Graças a Deus, não tenho. Ou seja, você abriu seu coração para ajudar uma criança. Foi. Que lindo isso, Aline. Isso é muito especial, de verdade. Mas assim, vamos explicar para as pessoas o que que é de fato essa doença, porque você conviveu com ela, com essa menininha pequenininha, você viu o dia a dia dela. Quando a gente fala que ela tem dificuldade para tomar banho, o que quer dizer isso? Ela consegue entrar num chuveiro como a gente entra? Como é isso? Eu nunca tive muito interesse na área de psicologia, né? Uhum. Assim, você quando você é criado na roça, na base do vamos ver, você não tem muito esse lado de empatia por essas outras áreas. Mas hoje eu tenho um apreço tão grande porque a importância disso para quem sofre com dor física, não vou nem dizer emocional, mas quando a dor é física, quando ela é emocional é muito maior, mas a física ela é surreal, assim. E o que que eu observava? Tem que ter um preparamento psicológico para você entrar no banho, né? Pra gente é um momento de prazer você tomar um banho. Não tem coisa melhor do que você chegar em casa cansada, você tomar um banho. Você relaxa a carne, mas você relaxa a alma. Sua mente vai para um outro horizonte. É um momento de prazer, né? Para epidermólise bulhosa é uma sessão de tortura, essa é a palavra. É uma sessão de tortura. Então, se você chegar hoje para 100% das crianças com EB e perguntar para eles o que mais dói, eles vão falar: é a hora do banho. O que que é mais difícil? É trocar os curativos. Então, isso para eles é pior do que ir para o hospital ficar internado, para você ter uma noção. Então, a gente tem crianças que têm medo de tomar banho, que têm medo de comer, por conta das lesões que vão vir, ou por conta do processo ali. Então, o processo de ir para o banho tem que ter todo um preparo. Então, são lesões profundas, como a gente já falou. 90% tem lesões externas, extremas nas costas. Então, são lesões grandes. Lesões nos braços, lesões nas pernas, nas nádegas, principalmente, né? Lesões de mais atrito, onde você senta, onde você escora, onde você encosta as mãos. E qualquer ferimento ele arde. Só que o banho de água corrente é a única forma de não proliferar a infecção. Então, tem que ser banho de água corrente. E vai doer, e vai arder. E não adianta você falar para eles que não vai doer. Pode entrar, filho, não vai doer. Ele sabe que vai doer. Afinal, são anos sabendo que vai doer. E você não tem na sua pele, você não sabe. Então, eu sempre trabalhei o nível da dor com a Natália, né? Com essa primeira criança. E eu sempre falava para ela: tia, eu quero saber quanto que tá doendo. De 1 a 10, está doendo quanto? E ela falava: tá doendo 3, tá doendo 4. Eu falava: você aguenta até quanto? Eu aguento até 5. Então a gente ia, vamos molhar primeiro o pé, vamos molhar a perna, depois vamos molhar a bunda, depois as costas, e assim vai. Porque eles entram, o correto de entrar no banho é entrar com curativo. Então, eles entram cobertos de curativo, para aquela água não ir diretamente na pele, não ser aquele choque muito forte, porque as terminações nervosas estão todas ali, que estão ligadas à dor, a toda a sensibilidade. Assim como você sente prazer num carinho, eles vão sentir dor num banho. Então, é muito paralelo, porém diferente, de extremidades totalmente diferentes. E isso era o que a gente trabalhava com ela. Então, me fala quanto que dói, que a gente vai de acordo com o que você aguenta. Então, um processo de um banho tomado, um banho, eu já cheguei a gastar 8 horas de relógio em um banho. Não nela, mas em outras crianças. A gente já chegou a levar 8 horas para conseguir tomar um banho. Então, isso é muito doloroso para eles. Porque precisa fazer toda aquela asepsia, troca Toda de asepsia, e isso curativos. dói, sangra. Então, é muito doloroso, você tem que esperar aquilo passar. E o que eu observei, e isso é notório, se você tiver uma dor na coluna, se você tiver uma dor lombar, qualquer dor, automaticamente você trava a musculatura. E nesse travar a musculatura, para você não sentir a intensidade dessa dor, você trava a musculatura, você tem toda uma tensão nervosa e as terminações nervosas que estão todas na tua pele, tá tudo ali. Então, assim, é muita tortura,
para um momento que não deveria ser assim. E é uma criança. Uma É uma criança. criança. Para você ter uma noção, a maioria das nossas crianças toma morfina. Nós temos criança que faz banho no centro cirúrgico, porque não consegue. Para você ter uma noção do tamanho da dor. Mas a maioria toma medicação antes do banho e boa parte toma morfina para tomar banho. E tem uns que nem morfina funciona mais. E quando a gente está falando dessa criança, ela tem uma hora que ela precisa dormir. Como é que é esse dormir? Porque o que você falou, o maior problema está no atrito, no lugar onde ele vai encostar. É muito desconfortável para dormir também? É desconfortável quando não se tem os curativos. Então, o Tá. curativo hoje, ele é o nosso bicho-papão, porém, ele é o que acalenta a alma. Ele é o bicho-papão porque é de alto custo e é difícil de conseguir. Hoje está custando a média de R$ 850 cada caixinha. Nós De temos curativo. de curativo. E qual é o nome desse curativo? Mepilex Transfer é o que mais utiliza hoje no Tá. mercado da EB. Esse é um dos curativos que mais utiliza. Ele está custando a média de R$ 850. Nós temos criança que usa 3 caixas por dia. E tem que tomar banho e trocar todos os dias. Quando a gente fala nesse curativo, ele é fabricado no Brasil, ele vem de Não, fora? ele vem de fora, e ele é de uma tecnologia muito avançada. Hoje ele é um padrão estilo diamante para epidermólise bolhosa. E ele é uma película de Uhum. silicone, uma espuminha, e tem uma película, uma camada de silicone com a medicação. Então ele alivia a dor, ele acelera o processo de cicatrização, ele não gruda na pele e ele dá um conforto nessa questão do atrito. Então a criança, quando ela está com curativo, ela consegue deitar e dormir, por exemplo. Se Entendi. ela tivesse um curativo, te garanto, se ela dormir, ela vai ser grudada. Então, é um Meu outro Deus. processo muito traumático. Então, eu já peguei crianças da mãe falar assim, ela não dorme, não consegue dormir de noite. Por que que ela não dorme, né? Não, é porque ela está sem curativo. Se ela dormir, ela vai grudar na cama. Ela tem medo de grudar na cama. Então, tem muito disso, né? Pela falta do básico. Pela falta do básico. Então, o curativo ele é item básico de sobrevivência para isso. E ela consegue brincar? Ela consegue ter atividades normais, como ir para a escola? Ela consegue correr? Então, dentro do projeto, a gente trabalha muito isso. A gente tem hoje 3 psicólogas, né, que atendem não só as crianças, mas as mães. Hoje a maioria das mães, elas tentam colocar as crianças numa bola, né? Ai, não pode isso, não pode aquilo. Mas eles podem brincar. Eles têm esse direito, né? São crianças. Tem que tomar cuidado. Eles são uma criança como outra qualquer, tem um cognitivo absurdo, inteligentíssimos, uma maturidade surreal, porque eles são obrigados a amadurecer, eles são obrigados a entender o que que é a dor, o que que é o sofrimento. Então, eles têm uma maturidade absurda. Você conversa com uma criança de 4, 5 anos como se estivesse conversando com um adulto. Porém, eles têm uma pele mais sensível. Então, tem que ter essa maturidade de entender, mas eles podem brincar. Tem brincadeiras que não vai poder, não pode brincar muito tempo no sol. Se for brincar na terra, tem que tomar cuidado, tem que estar protegido. Se vai escorregar num escorregador, tem que tomar cuidado se está com curativo, se não tem lesão na bunda, se está bem vestido. Tem que ter alguns cuidados, mas pode brincar sim. Mas com cuidado, mas pode. E consegue ir à escola, frequentar o É ambiente algo que escolar? nós é algo que nós trabalhamos muito. É muito difícil o ambiente escolar. Então, acho que de 159 crianças, eu acredito que deve ter umas 50 que frequenta. As outras não estão na Não escola. frequenta. Por que que não frequenta? Porque o bullying hoje é muito difícil. As escolas não estão preparadas para isso. A gente tem uma política de boca que funciona, que isso, que aquilo, mas a gente sabe que não funciona. Então, a gente tem crianças que sofrem bullying não só das outras coleguinhas, mas a gente tem casos de crianças que sofrem bullying do próprio professor. Então, isso é muito doloroso, né? A gente está com um caso recente desse tipo, e a gente tem uma outra criança que ela está em tratamento, está indo para 5 anos, tratamento de medicação pesada, mas ela não consegue voltar para a escola por conta de um bullying que ela sofreu. Do professor? Não, ela sofreu da sala de aula dos coleguinhas. Colegas que estão com ela desde o primeiro dia de aula. Trancaram ela na sala de aula e fizeram bullying com ela e ela não consegue voltar
e Meu faz Deus. acompanhamento, crises e crises, e não melhora. Isso tem mais de 5 anos. Então, assim, eu acho que hoje falta muito empatia. Eu acho que o que movimenta muito o Jardim das Borboletas é a gente guardar a nossa dor no bolso. Guardar a nossa dor no bolso e cuidar da dor do outro. Eu acho que falta isso na humanidade. Às vezes a gente coloca nossos problemas que não são nada. Quando eu olho para uma criança com EB, eu falo, meu, que problema que eu tenho? Poxa, eu tenho 2, 3 filhos com a saúde. Esses dias eu comentei com meu filho, falei, meu, vocês são muito ricos. Uhum. Vocês nunca É dormiram uma verdade. noite no hospital. Vocês não sabem o que é tomar uma injeção para tratar qualquer tipo de doença. Sabe assim, 3 filhos. Eu tenho um menino de 14, uma menina de 11 e uma menina de 3 e não sabe o que é passar uma noite no hospital. Sabe assim? Enquanto crianças, sabe? Então, a gente falta isso, falta essa empatia do ser humano. Eu acho que um professor, quando ele chega na sala de aula, ele deveria olhar para a riqueza que ele tem dentro de casa. E os colegas da mesma forma. Eu acho que isso tem que ser passado de pai para filho, de você valorizar a riqueza que você tem e guardar as dores que muitas das vezes não são nem dores, é mais frescura mesmo da gente. E ver a dor do outro. E, infelizmente, as nossas crianças não têm esse olhar. Acho que porque não é tão falado sobre, não tem esse olhar. E quando a gente fala na alimentação, essas crianças conseguem comer qualquer comida ou a comida também é especial? Voltamos a falar de tipos e subtipos da epidermólise bolhosa. Isso é muito relativo. Então, a gente tem tipos que as crianças conseguem comer de tudo. Então, é muito gratificante quando a gente fala com a mãe como que é a alimentação. Ah, ele come de tudo. Ah, come sem parar. É muito gratificante isso. Mas a gente fala com mães que o filho tem 18, 19 anos e ele come papinha até hoje, porque ele não consegue deglutir. E o que acontece muito na epidermólise bolhosa na parte interna é o fechamento do esôfago. Então, do jeito que ele tem lesões por fora, ele tem lesões por dentro. Então, essa parte do esôfago, da garganta, né, que a gente fala, ela vai se fechando. Acontece lesões da mesma maneira e aos poucos ela vai se fechando. Não só o esôfago, como também a boca. Então, se você observar as nossas crianças, eles não têm uma abertura de boca como a nossa. Eles não têm essa elasticidade que nós temos de abrir a boca. Tanto que poucas crianças conseguem fazer acompanhamento com dentista por conta da abertura de boca. Não abre a boca não abre. Então, isso dificulta muito. Então, a maioria são alimentos mais pastosos, são comidas que não machucam, tem que tomar uma série de cuidados. E o trauma deles é comer e engasgar, porque o esôfago é fechado. Então, acontece muito do engasgo nesse processo da alimentação. Então, a alimentação é um outro terror e é algo essencial por conta que nós precisamos pelo menos 2.000 calorias dias para sobreviver. Nós, seres humanos saudáveis, ricos. Crianças com epidermólise bolhosa precisam de, no mínimo, 6.000 calorias dia. Porque o organismo deles, devido ao excesso de lesões na parte intestinal, em todo o organismo, eles perdem muitos nutrientes nas lesões e perdem muitos nutrientes nas fezes. Então, eles precisam de ter uma alimentação muito mais rica do que a nossa. Então, eles precisam se alimentar muito mais. Então, existe a parte da suplementação. Então, além da alimentação, eles tomam uma suplementação. Ou seja, são crianças que têm uma vida que não é de criança, né? Não, de forma nenhuma. E quando a gente para pensar nessa doença, qual é o prognóstico para uma criança conseguir chegar na fase adulta? Tudo impacta na qualidade de vida. Então, quando você tem qualidade de vida, eles conseguem chegar na fase adulta. Tanto que nós temos, a gente fala crianças porque poucos chegam na idade adulta. Então, a gente tem uma quantidade de adultos, mas são muito poucos. A maioria são crianças, porque eles não chegam na idade adulta. Então, é muito difícil chegar. Mas quando se tem qualidade de vida, o que é qualidade de vida? É o insumo, é o suplemento, é o curativo, é a consulta médica, é toda essa assistência que o projeto oferece hoje para eles, disponibiliza para eles, e que muitas das vezes eles não têm nessas primeiras infâncias e acaba vindo a óbito antes de chegar a atingir isso, a ter isso. E quando a gente fala também nessa doença, todas as crianças estão cadastradas aqui com vocês? Ou, além dessas que vocês cuidam, temos outras mais no Brasil?
Temos. Nós estamos falando de cerca de 1.600 pacientes no Brasil, 1.500 a 1.600 pacientes vivos. Muitos desses não são notificados, então existe muita criança sem tratamento nenhum, sem sequer ter um cadastro na Secretaria de Saúde. É muito difícil isso, mas é a realidade. E a gente hoje custa de 159, então nós cuidamos de 10% dessa população. É muito pouco, né? É nada. Então tem um caminho muito grande ainda para ser feito. Muito, muito. E aí, quando a gente para pensar no nosso país, você que está, né, fazendo esse trabalho que é muito lindo, Aline, o que você já viu de avanços, né? O que você está vendo de questões de políticas públicas para essa doença, né, de apoios governamentais? O que existe? Conta pra gente. Assunto difícil, polêmico, tema bem polêmico. Mas seja honesta. Eh, eu acho muito interessante no Brasil as associações, né, então a gente tem várias associações, né, em vários estados, não são em todos os estados, mas em alguns estados a gente tem associações que são associações de pais e amigos que auxiliam e ajudam essas famílias com processo judicial, com orientação, fazem encontros a título de orientar mesmo essas famílias, né, como chegar ao acesso ao SUS, como chegar aos seus direitos. É muito bacana quando você vê que você não está sozinho nessa luta, né, e assim, as associações fazem um trabalho muito lindo. Incrível o trabalho dessas associações. A gente tem várias que desenvolvem esse trabalho no Brasil. A título de política pública existe muito, vamos fazer, mas não faz, essa que é a verdade. Alguns estados funciona, né, a gente tem o estado da Bahia funciona muito bem, Maranhão funciona muito bem. Alguns estados funciona, São Paulo funciona também. Não funciona para todos, porque muitas pessoas acabam que não recorrendo a quem deveria recorrer, né. Mas acho que deveria ter um modelo a título como se você tem um diabetes. Você tem diabetes, você vai na secretaria, você consegue a medicação. Eu acho que a epidermólise bulhosa deveria ser da mesma forma, e não é. Então essa que é a realidade. No Brasil, não é assim. Então hoje eu tenho um jurídico na ONG que só nós assessoramos cerca de 80 processos judiciais, damos suporte a famílias com mais ou menos 80 processos judiciais. Porque você tem que entrar na justiça, você tem que provar que a criança está sem um remédio, você tem que provar que a criança tem aquela série de lesões no corpo, você tem que provar isso para a Secretaria de Saúde, você tem que provar isso para o Estado, para que você consiga uma caixa de curativos, o tratamento para 30 dias. Então, eu acho isso desumano. Eu acho isso extremamente desumano. Nós não estamos falando de uma diabetes, que é um tratamento caro, não desrespeitando ninguém pela dor do outro, que é um tratamento caro, mas não chega aos pés do que é a epidermólise bulhosa. Então, nós estamos falando de crianças que vivem na carne viva, e que isso é básico de sobrevivência. Você deixar faltar, isso daí eles vão morrer, simples assim, vão morrer. Então, não é uma coisa que dá para você pegar o dinheiro emprestado para você comprar. Ninguém sai por aí todo mês arrumando 30, 40 mil reais emprestado, não existe isso. Então, não é a mesma coisa de uma caixa de remédio que custa 20, 30 reais. Você entende a diferença? Sim, muito alto o Então, é custo. algo que eu acho que deveria ter um padrão. Existe um protocolo que deveria ser seguido, que ainda está em discussão, e isso e aquilo. Eu sei que demora, eu sei que política pública demora, eu sei que tudo isso a gente sabe, mas, não é de hoje que existe a epidermólise bulhosa, não é de hoje que tem pessoas sofrendo com ela. Então, eu acho que falta um pouquinho de humanidade nos gestores para buscar que isso funcione de uma forma mais rápida. A gente sabe que nós estamos num país rico, se tem tanto dinheiro para roubar, por que não tem dinheiro para socorrer quem precisa? Então, eu acho que falta um pouquinho mais de empatia por essa dor dessas crianças, né? Eles precisam ser vistos, precisam ser respeitados, e é direito deles. Está na Constituição, todo indivíduo tem direito à vida, e isso é negado. Então, isso é muito doloroso, muito doloroso. Eu acho que deveria, sim, ter um avanço maior, né? Vamos botar isso aqui, tirar do papel, vamos tirar do papel. Que não é de hoje que está no papel e que não funciona. Então, a gente tem esperança que um dia o PCD, o protocolo de epidermólise bulhosa, funcione. Mas existe um protocolo que não funciona e que deveria funcionar. E é uma briga que hoje as associações estão tendo com outras entidades para poder fazer funcionar.
Eu não entro nessa briga, eu sou assistencialista. Então, eu sei onde está a dor ali, eu socorro eles na dor. Então, por isso que eu estou falando, porque eu vejo o dia a dia das nossas crianças, o que eles pedem para a gente, como que está a situação. Ah, tem 4 meses que eu não recebo curativo, tem 6 meses, tem 1 ano que o Estado não manda. Então, a gente vê isso. E se não manda, vai ficar como? Eu preciso, e aí? Então, vai para as ONGs pedir ajuda para quem pode, vai para as redes sociais, vai fazer campanha. E quando a gente pensa na questão, né, dos centros de ciência no Brasil e dos hospitais, quem é que mais está trabalhando esse assunto, esse tema? Hoje são os HCs. Então, os hospitais de clínicas no Brasil, hoje o SUS, né, todas as nossas crianças, a nossa indicação é, quando a criança chega no projeto, ela tem que ir para o HC de referência do estado dela. Se a criança, de onde ela for, ela tem que ir para o HC de referência do estado dela. Então, hoje, os HCs são as melhores portas de entrada. Então, lá você tem especialistas fantásticos que entendem da epidermólise bulhosa como ninguém, de outras doenças de pele, profissionais, enfermeiros, médicos, dermatologistas. E o que é bacana de estar dentro de um HC, porque a epidermólise bulhosa é uma doença de pele, mas ela não é tratada só pelo dermato. Então, você precisa do dermato, você precisa do gastro, você precisa do nutricionista, você precisa do psicólogo, você precisa do psiquiatra, você precisa do fisioterapeuta, porque tem atrofia que acontece. Você precisa de um especialista em mãos, você precisa de oftalmologista, porque uma das consequências é a cegueira. Enfim, você precisa de uma equipe multidisciplinar. E não tem lugar melhor nenhum para você encontrar isso do que num HC. Então, hoje, a gente direciona as nossas crianças para que elas façam esse acompanhamento no HC. Se elas não recebem isso em uma HC, ou o HC tem uma equipe, ela não é completa, ou tem uma parte, não tem a outra, por alguma falha do SUS, a gente proporciona isso custeado pelo projeto. Mas o melhor local para eles se tratarem, aonde a gente direciona eles hoje, é dentro dos HCs. E em termos de hospitais, tem algum que está investindo em pesquisa? Então, Alguma faculdade, alguma universidade? as pesquisas hoje a gente tem no Brasil o Einstein, que está fazendo a Tá. pesquisa, né? Que é a pesquisa da célula-tronco. E essas pesquisas, elas são conduzidas em parceria com algumas outras pesquisas que tem fora, né, nos Estados Unidos. Então, são pesquisas ainda muito iniciais, são coisas que, se for funcionar, vai ser daqui 20 anos, 10 anos para frente ainda. Então, a gente não tem nada mirabolante que, poxa, vai... Não, a gente, infelizmente, para a epidermólise bulhosa, não tem ainda. Ainda não existe cura para essa doença, correto? Não tem cura. Tratamento é Mas paliativo. quando você já viu alguma coisa que você falou: "Olha, isso aqui pode ser um cheiro de uma esperança, mesmo que não seja no Brasil, em algum outro país"? Então, eu vi a questão do transplante de pele, que eu achei Tá. fantástico, extremamente doloroso, extremamente arriscado, um risco que eu, se fosse mãe de um paciente, não correria, mas isso é muito da dor de cada mãe, a gente procura respeitar, porque eu sei da minha dor, mas não sei a dor do outro, entendeu? Eu vejo os pacientes de EB, mas eu não tenho filho com EB, então é diferente. Mas já vi o transplante de pele, que talvez seja uma esperança. Saiu agora um gel nos Estados Unidos, porém o custo, nós estamos falando de cerca de 3 milhões de reais, então é muito dinheiro. Também não vejo isso como uma esperança, infelizmente. As mães de EB, me desculpem, eu sei que estão botando uma esperança absurda nisso, mas eu acho que pode sim ajudar, né, para quem tem lesões extensas, lesões grandes, lesões que não cicatrizam há muito tempo. Eu acho que pode sim ajudar, mas eu acho que talvez essa pesquisa na célula-tronco ela seja o Um boom. caminho ali por tudo que você tem visto. Isso. Eu vejo o assunto muito de fora, porque eu não sou mãe, eu não tenho um filho com EB, e a gente tem a oportunidade de ver cada caso. Então, a gente tem casos gravíssimos e a gente tem casos mais superficiais. Então, eu acho que essa pesquisa da célula-tronco ela é algo que nos norteia melhor. Teve uma pesquisa que foi feita recente também, inclusive passou até no Fantástico, que foi a respeito de um colírio que conseguiu, né, um colírio geneticamente feito com uma célula também, que ajudou a criança a voltar a enxergar. Então, eu acho que isso também é fantástico. Nós estamos falando de algo muito caro também, mas eu acho que isso é fantástico, porque não é indicado o transplante de córnea para as crianças de EB, e muitas perdem a visão.
E eu acho que esse colírio, poxa, foi um gol, assim. Mas até o momento, infelizmente, a epidermólise bulhosa ela nos desanima muito, porque o que tem de melhor de tratamento a gente tem aqui no Brasil. A gente tem médicos muito bons, a gente tem medicamentos muito bons, tem curativos muito bons, importados, é claro, né? Não tem nenhuma tecnologia nacional tão boa quanto, mas a gente consegue ter esse acesso através de doações, através de compra. É extremamente caro, mas a gente consegue. Mas, assim, de mirabolante ainda não. E quando você fala de um paciente em estado gravíssimo, o que que é esse estado gravíssimo? 80, 90% do corpo, 100% lesionado. Lesões que não fecham há anos, lesões que a gente tem paciente que tem lesão há 10, 15, 20 anos e não fecha, para você ter uma noção. E que não vai fechar, elas simplesmente não vão fechar. E que pode evoluir para câncer, porque quando a lesão de epidermólise bulhosa, se você não cuidar dela da forma correta, ela evolui para câncer. Então, a gente tem paciente de todos os níveis. A gente tem pacientes que têm lesões aqui e acolá e elas fecham. Tem aquele ciclo, né? Quando eles são mais novos, isso é muito mais fácil, a cicatrização, mas quando eles vão ficando mais velhos, a cicatrização é um pouco mais lenta. Então, a gente tem um paciente hoje de 36, 37 anos, 34 anos, que ele tem as costas dele na carne viva, e isso há mais de 8 anos que eu tô com ele. Então, ele tem, não fecha. Então, isso é muito relativo de um paciente para o outro. Ou seja, ela já nasce com essas cicatrizes, correto? Ela Sim, já é um bebezinho com a doença. isso. Então, o que acontece? Eu deveria ter trazido a bebê Isis. Uhum. A gente tem uma boneca, um bebê, aquele bebê reborn de silicone, onde a gente usa ele para mostrar. Deveria ter trazido. Como que acontece essas primeiras lesões? Então, no manuseio do parto, quando a criança vai nascer, e isso é muito importante no Brasil, a gente tem pouquíssimas maternidades que sabem lidar com paciente de epidermólise bulhosa. Pouquíssimas. Então, falta uma capacitação para maternidades, porque alguns pacientes de epidermólise bulhosa morrem na maternidade por falta de conhecimento da equipe. Então, no tirar a criança da barriga da mãe, não vamos dizer que o nascimento é a coisa mais linda, não é bonito. Emocionante para a gente que está parindo, mas não é não é um processo tão bonito assim, Sim. como as pessoas romantizam aquilo ali, não é. Uma criança que está ali há 9 meses, trancadinha ali dentro, a única coisa que toca ela é uma outra pele que nada mais é do que a mucosa da barriga da mãe, é extremamente doloroso ser pego por uma outra mão, né? Tanto que você vê o desespero da criança na hora que ela nasce ali, né? Que ela chora. Mas o paciente de epidermólise bulhosa, ele já nasce com algumas lesões. Nós temos criança que nasce com aplasia, né? Então, são lesões bem profundas no pé, no braço ou em alguma outra parte do corpo. São uma lesão mais profunda, tipo... Tem criança que nasce quase com o osso exposto, então só com a pelezinha ali por cima, mas são lesões bem profundas, com as veias expostas. Uhum. Isso são as lesões de aplasia que a criança nasce. Ou no médico tirar da barriga da mãe, pegou na cabeça para tirar da barriga da mãe, fez lesão. Colocou o sorinho no braço, fez lesão. Então, fez a limpeza da narina e da garganta, rasgou tudo, fez lesão. Processos que são comuns numa maternidade, que tem que ser feito, né, para a segurança do bebê, para eles é a morte. Então, falta-se mais disso também, capacitação das maternidades, para os médicos terem conhecimento maior do que é uma epidermólise bulhosa. Então, tem que ser acionado com mais urgência para poder socorrer e dar direito a essa criança a sobreviver. Então, eles já nascem, alguns casos nascem com algumas lesões pequenas, outros já nascem com lesões grandes, outros nascem sem lesão nenhuma e com 2, 3 dias começam a aparecer lesões. Então, isso é muito relativo de um caso para outro. É muito relativo. E a gente está falando do paciente, mas como é que é a família do paciente? Como é que são os pais que cuidam? Porque eles também precisam de ajuda. Sim. Esses pais conseguem trabalhar, porque são crianças que precisam de muitos cuidados. Você vai, não sei se você é mãe? Sou. Então, quando você foi para o hospital, você foi para ser mãe. O que é ser mãe? Ser mãe é você trabalhar, você voltar para casa, poder cuidar do seu filho,
você amamentar ele aqueles 6 meses ali que você tem direito, né? Você dá um banho de 30 minutos, isso um banho relaxado, que ninguém hoje fica 30 minutos debaixo do chuveiro. Sentou, comeu, e é isso. Então, você não tem, vai na escola, tem suas reuniões, mas você consegue ter um tempo para você trabalhar, para você fazer sua vida. A mãe de um paciente com epidermólise bulhosa, eu tenho essa visão, tá? Você vai para o hospital para você ser mãe, só que você volta de lá sem experiência, enfermeira em tempo integral, sem remuneração nenhuma, e volta com um pepino, um abacaxi de todo tamanho para você descascar. E não vai com manual para casa para você fazer isso. Então, isso é muito doloroso e impactante na vida das mães. Então, a gente está falando de mães que elas perdem tudo no momento que o filho nasce, porque elas são jogadas sem conhecimento nenhum de nada daquilo. Ela vai ser enfermeira para o resto da vida. Durante a vida do filho tiver, ela vai ser enfermeira. Ela vai levar 2, 3 horas para fazer um banho curativo, e se ela for rápida, se ela for ágil, se ela for uma pessoa organizada. Ela vai, todos os dias, o processo da alimentação do filho dela não é a mesma do arroz e feijão e a carne que ela faz para o marido dela. Então, ela vai ter que fazer uma comida diferenciada para ele, porque ele não consegue deglutir da mesma forma que ela. Quando ele começar a andar, não é simplesmente começou a andar, vem corre para o braço da mamãe, não. Ele vai se machucar todas as vezes que ele levantar. Ele vai ter lesões todas as vezes. Então, hoje, das nossas mães da ONG, eu acredito que se a gente tiver muito, nós temos 6, 7 mães integradas no mercado de trabalho, de 159. Se tivermos muito, nós temos 6 a 7 mães que estão no mercado de trabalho. Porque a maioria delas não conseguem voltar. A maioria não volta. É incrível. Das 190, das 159 mães que nós temos no projeto, acredito que mais de 60% são mães solo, porque o pai simplesmente abandonou. Meu Deus, que estatística triste. Triste, mas é algo assim surreal. Elas ficam e eles vão. Elas ficam para ser enfermeira, para ser a mãe, para ir no médico, para ficar com o filho internado, para tudo, eles simplesmente abandonam. Ou não conseguem lidar com a dor, não conseguem lidar com o sofrimento, não conseguem aceitar que o filho é doente. Então, isso é muito doloroso. É muito difícil. Ser mãe de epidermólise bulhosa, de um paciente com epidermólise bulhosa, é muito difícil. E não é algo que melhora. Então, a mãe ela vai cuidar todos os dias daquela ferida, ela vai cuidar todos os dias daquele paciente, mas não é algo que, poxa, que gratificante. Ele evoluiu, ele isso, ele aquilo. As conquistas são muito mais prazerosas, porque a limitação deles é muito maior, mas é muito doloroso porque é algo contínuo durante a vida ele tiver. Então, o apoio psicológico para essas mães hoje dentro do projeto, ele é muito importante, porque você precisa fortalecer essa base para ela cuidar da criança. Então, a gente vê assim, mães com crise de ansiedade, mãe que não consegue dormir, uma série de situações assim, de mães que sofrem por conta disso. E o abandono do pai dói muito, né? Dói muito nessas situações. Ou seja, essa mãe também precisa de cuidado, cuidados. com certeza. Nossa, 100%. Precisa de tratamento também. Precisa. E o projeto a gente disponibiliza isso, não só para a criança, mas para a mãe também. A gente fala muito isso. Não adianta, cheguei, eu vi essa necessidade da criança. E a mãe, quem vai cuidar? Como que ela está? Ela está cuidada também? E, Aline, tem alguma empresa, alguma entidade que está apoiando muito essa doença? Hoje nós não temos, infelizmente, o Jardim das Borboletas não tem. Nós não temos parcerias governamentais, nós somos 100% independentes, nós não temos. Hoje nós temos parceria com um projeto social que é o Fraternidade Sem Fronteiras, que é um projeto muito lindo também, que é isso que eu te falei de ação humanitária na África, mas ele é um parceiro da gente. Mas empresas, nós não temos nenhuma empresa que ajude financeiramente, absurdamente o projeto. Infelizmente, a gente não tem. E é muito importante que isso chegue para mais pessoas, para que as empresas possam. Temos toda a documentação em ordem, a gente busca hoje essas parcerias com as empresas, principalmente a título de doação de imposto de renda, né, que não custa nada para as empresas doarem, para que possam se tornar parceiras de um projeto tão significativo. Hoje o projeto ele é mantido pelas doações de pessoas físicas. Então, 90% hoje das nossas doações ela está nas pessoas físicas. Acho que 10% são empresas, mas não são
doações tão grandiosas que faria a diferença. Nós estamos falando de uma despesa mensal que gira em torno de R$ 1 milhão por mês. Então, a gente não tem essa parceria que impacte dessa maneira. E as pessoas que trabalham lá, trabalham de forma voluntária? Não, não tem como você manter o trabalho que a gente faz de forma voluntária. Nós temos médicos, nós temos dermatologistas, nós temos psicólogos, nós temos psiquiatras, nós temos nutricionistas, temos a parte da contabilidade. Então, é um trabalho muito extenso, denso, cansativo, e para você ter uma qualidade, não tem como você fazer isso se não for com alguém que você possa realmente cobrar ali, entendeu? E ter isso a longo prazo. Então, hoje, todos são funcionários do projeto. Mas vocês aceitam voluntários? Aceitamos. Tem várias formas de ajudar sendo voluntário. Temos alguns psicólogos que são voluntários, que é muito interessante. Alguns profissionais, algumas áreas dá para se voluntariar. A gente tem hoje um polo aqui em São Paulo, temos um polo na Bahia. E aqui em São Paulo tem inúmeras maneiras, a gente faz eventos. Estamos chegando agora no mês de outubro, que é o mês da conscientização da epidermólise bolhosa. Para quem é influencer, a gente está tentando fazer alguma coisa para levantar essa galera, para conscientizar mesmo. Poxa, a epidermólise bolhosa existe e eles merecem respeito. A gente faz eventos no nosso polo aqui em São Paulo, né? Recentemente a gente fez uma feijoada beneficente. A gente participa de alguns eventos fora também, a título de divulgação, palestras, enfim. Tudo isso com o intuito de levar a mensagem da epidermólise bolhosa, né? Mais amor, menos dor, o mais longe que a gente puder. E dentro também do Jardim das Borboletas aqui em São Paulo, a gente tem o nosso bazar, Tá. que é uma outra forma também das pessoas ajudarem o projeto através de doação para o bazar. Então, inclusive, no momento, a gente está passando por bastante dificuldade, precisando de doações para o bazar. Tudo no projeto ele é 100% revertido para a assistência das crianças, né? Então, tudo que é doado, o bazar fica aqui na Lapa, né? Tá. E quem quiser doar, entrar em contato com a gente, pode entrar em contato, a gente ou busca, dá um jeito, mas a doação chega e a gente consegue reverter ela em ação para as nossas crianças. E aí, quando você fala em bazar, vocês aceitam tudo? Como é isso? A gente aceita de tudo, a gente pega de tudo. Uma coisa que a gente não pega muito é móveis, né? Dependendo dos móveis, a gente não pega, porque o espaço não é tão grande assim. Mas Mas tudo, roupas? roupa, itens de cozinha, eletrodomésticos, a gente pega sim. A gente tem uma área que é só para criança e tem a outra área que é adulto, né? E temos a área de cozinha também. Então, essas coisas a gente pega bastante, é o que mais sai nos bazares. Dentro do projeto, hoje as formas de ajudar, né? Tem o apadrinhamento. O apadrinhamento ele dá sustentabilidade para o projeto. Então, se você faz um apadrinhamento, a gente vai ter certeza que esse dinheiro vai cair ali na conta do projeto e que a gente pode garantir mais crianças ou melhorar a assistência do que já vem sendo feito. Hoje nós temos uma fila de espera de 20 crianças e a gente, infelizmente, não consegue abraçar por falta de recurso financeiro. Recentemente, a gente abraçou e fomos para abraçar 4 bebês dessa fila de espera, conseguimos abraçar 3, porque um faleceu na fila de espera. E isso é muito recorrente, das crianças morrerem sem conseguir chegar o recurso até eles, o apoio até eles. O que é essa ajuda que a gente dá para as crianças? Então, as consultas médicas, esse apoio multidisciplinar, né? Nós temos as enfermeiras que ficam constantemente em contato com a mãe, orientando com banho, curativo, com as dúvidas diárias, marcação de consulta, exames, todo esse processo. A ONG custeia também, não só os profissionais, mas como os exames e tudo mais, a gente custeia para as mães, para as crianças. E, além disso, a gente fornece todos os meses, as mães entram em contato com as enfermeiras, vê as receitas médicas que estão em ordem, né, tudo dentro dos prazos de datas certinho, de acordo com a equipe que acompanha, e ali a gente faz o envio para essas mães de tudo aquilo que o Estado não liberou. As crianças que não recebem do Estado, elas recebem uma caixinha do amor, a gente fala caixinha do amor, da ONG Jardim das Borboletas. Dentro dessa caixinha vai produto de higiene, vai o leite, vai a suplementação, vai os curativos de alto custo, vai tudo aquilo que eles precisam para 30 dias de tratamento. Então, até a fralda, o lencinho umedecido, a gente manda para eles. Então, assim, para a gente é uma prioridade essa caixinha do amor. E você ter o apadrinhamento, ele dá essa previsibilidade de custos para a gente.
Então, todas as crianças recebem a caixinha do amor todos os meses. Então, hoje a gente dispensa cerca de 159 caixinhas todos os meses para vários lugares do Brasil. E, além disso, vem toda essa assistência que a gente faz por fora. Hoje a gente está querendo construir uma sede aqui em São Paulo, né, ali na Lapa também, onde a gente quer ser um centro de referência para tratamento de epidermólise bolhosa e outras doenças de pele também. Eu acho que com a bagagem que a gente já vai tendo da epidermólise bolhosa, a gente já consegue ajudar outras doenças também. E aí a gente está ali lutando para a gente ter o nosso espaço aqui na Lapa. Hoje a gente já comprou o terreno, estamos passando para o segundo passo, que é buscar recurso para poder fazer essa construção. Construir esse espaço. Isso. Aline, é fantástico o seu trabalho. Obrigada. É fantástico a sua doação, né? Você abriu o seu coração para ajudar essas pessoas, essas crianças, essas mães. Eu imagino quanto deva ser difícil para essas mulheres também. Muito. Ver um filho sentindo dor. Nenhuma mãe quer ver filho sentindo dor. E é muito triste essa estatística, né? Quando os maridos, os pais abandonam essas crianças. E, infelizmente, essa é uma estatística bastante grande no Brasil, não só com essa doença, né? Enfim, mulheres que têm câncer são abandonadas pelos seus companheiros, infelizmente. Isso é muito triste. É, difícil. Mulher é uma guerreira danada. Mulher. Mas eu quero te dizer o seguinte, o que vocês passam a ganhar aqui é uma grande ajuda. A gente vai ajudar a divulgar o Jardim das Borboletas. Eu vou pedir para que as pessoas façam doações. Eu achei que nós temos grandes empresas, assim, grandes conglomerados de empresas que podem doar lenço umedecido, podem doar fraldas, assim, suplementação, podem ajudar, porque eu acho que quando a gente para o número que você está dando, quando a gente vai pensar no Brasil, é tão pequeno. É pequeno. E que vai fazer a diferença na vida dessas crianças que precisam ir para a escola, que precisam ter alguma qualidade de vida, porque não é justo que uma criança sofra dessa forma. E muito triste esse relato que você me conta, ainda daquela que consegue chegar, né, na fase escolar, sofrer bullying pelos coleguinhas, pelos professores. Isso é terrível. Triste. É muito triste, é desumano, é perverso. Não tem palavras. Eu acho que as pessoas precisam repensar, né, o que acontece com elas, porque é muito, muito triste. Eu acho que a gente está num mundo muito desumano, né? Quando eu comecei com a internet, não tinha rede social, mas hoje a rede social minha é o Jardim das Borboletas. Eu encontrei na internet a possibilidade de tornar o ser humano um pouco melhor. Mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo pela frente quando a gente vê. A gente tem uma parcela fantástica de pessoas boas, fantástica. Mas a falta de maturidade pela futilidade da vida hoje, assim, a gente vê que a gente cria nossos filhos de forma muito fútil e que não estão preparados para lidar com a dor do outro, né? Eu acho que a gente tinha que ter um pouquinho mais de responsabilidade no processo de empatia com os nossos filhos e de fazer com que eles tenham empatia pelo outro, né? Porque nada mais é do que um erro de nós como pais de ter pessoas que não têm essa empatia. Então, eu acho que falta um pouquinho na gente pensar um pouquinho mais nesse sentido e trazer os nossos filhos para ver a realidade das coisas com a mesma empatia que muitas vezes a gente vê. Porque se a gente não colocar isso dentro do caráter, da personalidade dos filhos da gente, ninguém vai colocar lá fora. Então, eu acho que isso é muito a formação de caráter, de ter essa empatia, de olhar para o outro, de sentir, sabe, poxa, de que forma que eu quero o mundo do amanhã? E você não pode deixar, você não pode achar bonito o bullying, você não pode achar bonito uma pessoa dormir na rua, uma pessoa maltratar a outra, uma pessoa ser mal educada com a outra. Eu acho que isso é caráter que a gente tem que começar a pensar um pouco mais. Hoje a gente está deixando os nossos filhos muito nas redes sociais, muito voltado para o mundo fútil, de verdade, e não está pegando nesse ponto. Então, a gente tem um lado bom da sociedade, mas, infelizmente, ainda tem um lado que a gente precisa melhorar nesse sentido de olhar para o nosso, porque o mundo não é bonito lá fora. O que tem lá fora de dor é muito grande. E a gente tem que preparar nossos filhos para enfrentar isso com respeito e com responsabilidade.
Mas a gente vai deixar aqui todas as redes sociais do Jardim das Borboletas. A gente vai deixar todas as informações, de como as pessoas podem fazer doação, Uhum. fazer doação para esse bazar. De novo, a gente espera que a gente possa sensibilizar, né, outras pessoas físicas também, não só as Sim, jurídicas, físicas. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro. Será que você não pode doar um pouquinho para essas crianças, ajudar essas mães? Eu acho que é muito importante. E vocês ganharam aqui amigos, aliados. A gente vai divulgar bastante obrigada. para que vocês possam receber mais doações, para que vocês possam atender mais crianças, porque aquele que doa tem um ato de grande generosidade, mas vocês estão fazendo ainda mais. Vocês estão ali naquele dia a dia, cuidando dessas crianças, cuidando dessas mães, buscando uma solução, né, junto ao nosso governo em relação a políticas públicas, melhorias nessa questão, né, do tratamento. E a gente espera, a gente sabe que é muito complicado, porque o número de pessoas ainda é pequeno, e a gente sabe que tudo no mundo gira em torno Sim, de questões financeiras, né? com Então, certeza. até para a ciência evoluir, parece que você tem que ter um aumento do número, né, da doença, Isso, porque tem que valer a pena. Mas a gente assim, continua acreditando na iniciativa das pessoas que têm o foco no bem, com certeza. que elas querem fazer a diferença também. É interessante porque existe até uma pesquisa, um estudo que foi feito, que quando você faz o bem, que o seu organismo libera uma série de energias boas dentro de você e que só te faz bem. Sim. Então, que a gente toma isso. Eu acho que virou um ciclo vicioso para mim. Quanto mais eu faço, o pessoal do projeto fala assim: Aline, para de abraçar a criança, a gente não dá conta. Eu falo, gente, mas tem gente precisando de ajuda, não tem como falar não. Então é muito assim, acho que quanto mais você faz o bem, mais você quer fazer, porque quanto mais você faz, melhor volta para você, Não, é né. importantíssimo, a gente Importantíssimo, precisa ajudar. com Não, certeza. não custa nada, tem pessoas que vão poder doar tempo, tem pessoas que vão poder doar algum item para o bazar, tem pessoas Sim. que vão poder doar alguma, né, um pedaço, né, daquele seu provento financeiro. Uhum. Tem empresas que podem fazer muita diferença. Toda ajuda faz toda a diferença. Eu acho que eu sempre falo, quando as pessoas nos perguntam de que forma que eu posso ajudar. Nos ajude orando, divulgando e doando. Orando para Exatamente. que eles tenham força para enfrentar e a gente para seguir junto, divulgando para que mais pessoas tenham conhecimento e doando, porque sem a doação a gente não consegue fazer o trabalho que a gente E faz. fica aqui também um pedido aí para os psicólogos, né, Sim, que esses que podem também fazer trabalhos voluntários para ajudar com essas crianças, com essas mães. Tem aí os famosos contadores de histórias, as ixi, pessoas que querem, né, se voluntariar, ajudar, educar, ensinar, contar história, brincar. É, gente, a ajuda ela é essencial, a gente pode ajudar de muitas com formas. certeza, com certeza. Gratidão a vocês pela oportunidade. Pode contar com a gente sempre, Aline. Obrigada. Parabéns. Eu que te agradeço pelo trabalho que você faz. Obrigada a vocês pela oportunidade, por ter recebido, por ter dado voz às nossas borboletas, né? E que mais pessoas se sensibilizem e dê essa oportunidade para a gente também. Gente, nós conversamos aqui hoje com a Aline Teixeira, do projeto Jardim das Borboletas. Essa mulher incrível que tem ajudado aí muitas crianças. Muito obrigada, Aline. Obrigada a E a gente vocês. espera vocês na próxima semana com mais um Pode ser.